Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Olho. Hoje vamos falar com Catarina Sobral. A Catarina é ilustradora, já ilustrou 13 livros, é realizadora de uma curta-metragem, Razão entre Dois Volumes, produzida pela Anima Nostra, e foi diretora também artística e escritora da peça de teatro Impossível. Vou convidar aqui a Catarina. Bem-vinda, Catarina. Olá, obrigada, João. Se calhar nós começávamos por falar do teu percurso mesmo, começávamos por início. Como é que começaste a fazer a ilustração? Se começaste logo a fazer a ilustração infantil enquanto livros? Sim, comecei a fazer. Bem, eu comecei a fazer design gráfico e depois fui começando a fazer ilustração. Primeiro estava a fazer de forma pontual para publicações periódicas, mas foi mais ou menos simultaneamente quando eu comecei a trabalhar com a minha editora principal, Orfeu Negro. Eu estava a publicar num suplemento do cultural do Diário de Notícias semanalmente, ao mesmo tempo estava a trabalhar no livro, por isso as duas coisas são contemporâneas. Acho que foi o meu primeiro livro que, no fundo, ajudou a começar a ganhar algum reconhecimento e a ter mais trabalhos, mais comissões e fazer mais livros. E em relação ao Orfeu Negro começou assim, a ligação foi através do livro, ou já tinhas uma relação, ou fazes parte da fundação? Eu não sei mal certo como é que... Não. Foi da forma mais normal possível. Eu tinha um projeto de mestrado acabado, um livro que hoje em dia é o Greve, preparado, e enviei para algumas editoras por e-mail, e uma das editoras que recebeu foi a Orfeu Negro e foi a que se interessou e que respondeu. Até há uma história engraçada, porque eu tinha enviado... Na altura a Orfeu Negro era muito pequena, era composta por 2 pessoas. Sim. A editora é a assistente editorial, e a assistente editorial filtrava os e-mails e depois enviava à editora, Carla Oliveira. E na altura a assistente era Ana Ramalho, e ela enviou, e a Carla também achou que sim, podia ser um projeto interessante, e então pediu opinião a 2 amigos designers, um deles é o meu atual diretor de arte da Orfeu Negro, e eles não responderam. Pronto, o assunto ficou esquecido. Uns meses depois, o atual diretor de arte, Rui Silva, viu por acaso o meu site e reencaminhou para a Carla e disse: olha lá, vê lá se isto te interessa. E a Carla respondeu de uma forma não muito correta: oh meu grandíssimo, isto é que eu te enviei há uns meses atrás e tu não respondeste. Pronto, então vamos lá telefonar a rapariga e pronto, e depois começou a nossa relação. Eu gostava de saber, é uma coisa que eu não conheço. Eu conheço como fazer animação, conheço até o teatro que eu trabalho, mas a parte de ilustração e de livros, para mim é um mundo completamente longínquo. Então tenho bastante curiosidade para saber como é que tu fazes, mesmo em termos de processo no livro. Como é que tu começas com uma imagem, começas com a escrita? Disseste que começaste através do design, não é? Então não és escritora de formação, ou és? Não. No fundo, eu comecei a escrever para fazer livros. Este projeto, o Greve, foi um projeto de escola, do mestrado, e o meu orientador do mestrado, ele tinha sugerido que nós fizéssemos este projeto ou com texto livre de direitos de autor, ou com texto nosso, precisamente para depois podermos ter algum objeto quando acabássemos o mestrado para apresentar a editoras, e também de forma a ajudar-nos no nosso percurso profissional. E tentei e não correu mal, e se calhar porque não estava muito ciente que ia continuar a escrever, fiz de forma um bocado inconsciente até o primeiro texto, e depois na relação com a editora, com Orfeu Negro, o trabalho que foi feito
na edição do texto do livro, e depois a ler e a consumir muitos livros infantis, porque a partir daí, entrando no mundo, comecei a ter muito mais contacto com o universo da edição, comecei a entender melhor do métier, e então, pronto, fui aprendendo a fazer. Okay. Cada vez se torna mais difícil porque sei mais. Sim. E em relação à parte do processo mesmo, também é uma coisa que me interessa. Olha, partes da imagem, texto. Normalmente, sim, não é exclusivo. Ou seja, eu tenho um livro sem texto, que é o vazio, que é só de imagens. Mas a ideia, que é aquilo que surge em primeiro, normalmente eu consubstancio num texto, nem que seja um bocado esquemático, até dividido por spreads, só para tentar perceber como é que a narrativa pode ser estruturada. Também é uma das coisas que é alterada em último, porque às vezes, depois do livro estar quase pronto para ir para a gráfica, há qualquer coisa, depois de pormos o texto em cima da imagem, que não está a funcionar bem, e até o texto às vezes é a última coisa a ser alterada. Mas costuma começar por aí, sim. E em relação à ligação do livro com o cinema de animação, tu, ao criares uma curta-metragem, tu sentiste que o tempo aí que tu começaste a poder controlar o tempo, isso teve alguma diferença na tua obra? Como é que tu te relacionaste com isso? Olha, curiosamente, a maior diferença que eu senti foi o facto de existir movimento. Porque eu também penso o livro ilustrado, claro que o tempo do livro ilustrado é o tempo que o utilizador quiser, mas o folhear das páginas é uma atividade quase performática também, e uma quebra de página é uma quebra temporal. Então eu também já estruturo as imagens e a história de forma a pensar que esses momentos são importantes e são quebras. Okay. A alternância de páginas simples e duplas também imprime velocidade à leitura do livro. Okay. Agora, na animação, o tempo eu acho que senti de forma mais de uma forma diferente e mais específica, porque porque a imagem não é só sequencial, mas também tem uma qualidade de movimento muito própria, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que eu no primeiro filme dava indicações aos animadores no início sobre o tipo de movimento que eu tinha imaginado, e estava muito aquém de ser específica sobre aquilo que eu vinha na minha cabeça, porque depois surgiam coisas muito distintas e eu comecei a perceber que tinha que ser muito mais específica, que tinha que entender primeiro como explicar qual era o movimento que eu queria, porque às vezes só com os layouts não era suficiente. E foi essa a maior diferença que eu senti entre o livro. E depois um bocado a continuidade também, porque eu gosto de brincar com recortes, não é essencial, mas as continuidades entre páginas no livro são menos, ou pode haver mais descontinuidades do que no filme, para haver uma leitura mais linear, digamos. E então, o que é que tu sentes que é específico da animação? Qual foi o primeiro choque quando chegaste ao cinema de animação? Primeiro foi não saber como se processava. Porque eu entrei de paraquedas e eu até acho que se calhar isso não é mau, porque significa que algumas coisas que eu não aprendi sobre cinema, mas que tenho de forma intuitiva, e isso é bom. Por outro lado, também me deixa experimentar sem muitos constrangimentos. Houve alguém que disse que isso era um bocado leonardesco, não é? Porque a experiência é mais importante depois às tantas do que o objeto final. Mas depois foi esta relação de divisão da autoria, de perceber como é que eu tenho um movimento na minha cabeça que
tem que ser traduzido para palavras e para imagens antes de passar para o animador, e mesmo assim o animador imprime um cunho pessoal dele, isso é inevitável. Esta divisão de autoria foi um bocadinho difícil, mas depois percebi o quão interessante se tornava o objeto artístico. Isto até falando de outras coisas, da música, da sonoplastia, da voz. Isso é uma das coisas que eu acho incrível na animação, é o ser colaborativo e de repente surpreende sempre. Por mais que uma pessoa tente estruturar as coisas, fazer um storyboard, pensar o tempo, pensar tudo ao pormenor, há sempre algo que é a marca do animador ou a marca de quem estiver a fazer o som, e isso escapa sempre de controle, e eu acho que para mim é das coisas bonitas da animação. E em relação eu estou aqui a saltar de temas, mas pronto. Não. Em relação ao teatro, porque tu me fizeste uma peça de teatro, Impossível, não é? Em que joga tudo um bocado, não é? Tem a ilustração, não tens animação, mas eu acho que ponderaste também durante um bocado a animação e optaste por não seguir por animação. O que é que te levou a escolher fazer um controle da ilustração ao vivo? Olha, o primeiro foi por uma questão de tempo também, porque para fazer uma animação bem feita, que depois estivesse conectada com a dramaturgia da atriz que estaria em palco, eu não teria tempo útil para o fazer, mas acima de tudo porque eu senti que se tornava um objeto mais próximo do espectador se isso não fosse controlado à partida e que não fosse tão mecânico, que houvesse um bocadinho mais de espaço para o improviso e para um bocadinho do aleatório. E porque eu gostei desta ideia também de participar, não como espectadora no espetáculo, mas de certa forma como performer, porque estou a manipular as ilustrações. Senti que ia provavelmente divertir-me mais e sentir o espetáculo mais do que se estivesse a fazer todo o trabalho de preparação e depois só entregasse, e quem entrava em cena era só a atriz e o músico. Depois tinhas perguntado também sobre estas relações entre os meios, não é? Porque tal como na animação, embora na animação eu possa fazer um corte se quiser, também há a entrada e saída de objetos e de elementos naquilo que é a projeção e que aparece no fundo que aparece no ciclorama no fundo do palco. E isso implica também pensar nas ligações entre planos, digamos assim, e como é que é o movimento desses objetos. E isso é muito parecido com a animação. Também é muito parecido à questão do som e da música, que transforma o objeto noutra coisa completamente diferente. Eu então, que estou na fase, em todas as fases deste processo, e vejo o filme sem música e sem voz e sem sonoplastia, e depois e durante o espetáculo também vamos criando e vamos adicionando sons, sinto o quão engrandece e é bonito ver que depois há outros artistas que criam sobre isto, que eu comecei. Isso é mesmo muito bonito. E como é que funcionava o espetáculo? Tu estavas oculta? Tu estavas à mostra em termos de presença no palco? Olha, estava sempre por trás da plateia, mas quando o público entrava conseguia perceber que eu existia. Eu tinha uma régie que estava a alguns metros de distância. Na verdade, no Maria Matos... Sim, não, eu estava atrás, estive sempre atrás da plateia. Então permitia-te ver o espetáculo enquanto manipulavas? Tu conseguias ter uma percepção do que é que estava a acontecer em termos de tempos? Ok, isso é incrível. Isso seria uma coisa impossível ou muito difícil de fazer em animação, pois, ter essa sensibilidade. E às vezes o que acontecia, para além de ter esse controle ou essa perspectiva, é que
via reações que as pessoas que estavam em palco não viam, porque de vez em quando havia uma criança que olhava para trás para ver o que é que eu estava a fazer. Pronto, eu tenho essa ligação com as marionetas, já falei aqui várias vezes, acho eu, aqui na entrevista, e eu falei também há bocado, antes de começar a entrevista, estávamos a falar, e uma coisa que eu sinto quando faço as peças é que a animação compete no caso das marionetas. Há uma diferença de escala, há uma diferença de luz também, há luz parasita também que invade o palco e que torna às vezes um bocado televisivo, e são algumas das preocupações que eu tenho quando faço animação, para evitar também preencher demasiado o palco. Como é que funcionou isso para ti, a nível da ligação entre a projeção das ilustrações e o teatro? Olha, nós tínhamos um constrangimento muito grande que era, não era black box o que nós tínhamos, mas tínhamos que ter muito pouca luz para a projeção se conseguir ver bem. Uhum. E então as únicas luzes que existiam eram a do próprio projetor. Acho que havia um bocadinho na plateia de luz e depois havia uma luz pontual sobre o Kent, o músico que estava a fazer a sonoplastia e a música. E então eu não senti tanto que pudesse trabalhar a luz cenicamente por causa desse constrangimento. Foi só quase dar uma cor na luz do Kent e perceber quão mais luz é que poderia existir, luz residual que poderia existir atrás. Mas eu percebo isso porque é mais um elemento que até dá aquilo que eu estava a dizer sobre eu participar no espetáculo e trazer um bocadinho da possibilidade do improviso e do aleatório. Uhum. Eu acho que a animação não tem isso também no que diz respeito à iluminação, não é? Porque tem que estar tudo pensado desde o processo de animação, desde os primeiros layouts. Uhum. Então mais uma vez é uma questão de ter as coisas mais controladas ou não. Sim. E se calhar voltávamos então para a animação, mais outro saltinho. Como é que tu chegaste à animação? Olha, o meu produtor, Humberto Santana, da Anima Nostra, ele trabalha com muitos ilustradores a fazer filmes de animação. Uhum. E pronto, e foi através de convite. Ele convidou-me a participar nos concursos do Instituto de Cinema e do Audiovisual, com um projeto. E pronto, correu bem. Não no primeiro concurso, mas na segunda vez, com o mesmo projeto, correu bem. Okay. Embora já tivesse provavelmente estado no radar dele por causa dos book trailers que estávamos a falar há bocadinho. Sim. Tu já fazias trailers para livros, não é? E já desde o Orfeu Negro, desde o início. Uhum. E em relação a isso, aos trailers que fizeste os livros, como é que era para ti animar o... Porque era muito rudimentar. Eu fazia animação no Photoshop e depois montava no iMovie, porque eu comecei a fazer os trailers. Os primeiros trailers que eu fiz nem sequer foram para mim, foram para livros do Oliver Jeffers, acho eu. Uhum. E eu tinha que trabalhar através de ilustrações que já estavam feitas e muitas vezes, aliás, estes livros normalmente são impressos centralmente, várias línguas são impressas centralmente, portanto a única coisa que se envia de cá de Portugal é o layer do texto. Nós nem sequer tínhamos acesso às ilustrações do Jeffers, eu tinha acesso ao livro impresso, eu tinha que digitalizar as páginas. E tapar os buracos. Tapar os buracos e animar aos pouquinhos. Foi muito rudimentar e por isso o movimento é muito rudimentar, mas eu também gosto desse ar assim um bocadinho tosco. Depois, quando fiz, a partir dos meus livros, já tinha as minhas ilustrações digitalizadas, não é? Mas de qualquer forma tinha que fazer isso, tinha que tapar os buracos, né? Tinha que recortar, tapar os buracos, e esse processo de preparação é quase mais difícil do que depois estar a animar.
E tu chegaste a ter feedback dos Sim. autores? Ai, sim. Porque pode ser um tema sensível, não é? O movimento. Gostou muito. O Jeffers também uma vez disse que gostou muito, sim. Uma vez ou mais, acho que mais até. Altamente. Ok, então mais outro saltinho. Em relação à dança, eu sei que tens uma ligação com a dança e gostava de saber se a dança tem um impacto no teu trabalho, tanto na ilustração como na própria animação. Eu acho que teve, de certa forma, na altura em que estava a fazer o espetáculo. Porque eu acho que na animação, embora eu tenha que pensar no tipo de movimento e na qualidade de movimento que eu quero imprimir nas personagens, eu tenho quase as mesmas regras que tenho para quando desenho imagens estáticas. Eu penso em não ter tangentes, em ter algumas linhas de força que orientam a composição. Se há uma personagem em primeiro plano que tem um movimento e qualquer coisa em plano de fundo que tem outro movimento, não vão fazer movimentos contrários, vão seguir a mesma linha. Então, no espetáculo eu já vi isso de maneira diferente, talvez porque houvesse, no caso da parte da manipulação, as sombras das minhas mãos entrassem na projeção, e houvesse um elemento realmente humano, talvez por causa disso é que eu comecei a pensar como é que o movimento pode ser mais performático. E isto também, obviamente, também tive uma grande ajuda da atriz, a Madalena Marques, que também fez a dramaturgia do espetáculo. Portanto, foi um processo colaborativo, ela fez praticamente toda a dramaturgia, as ideias foram quase todas dela, depois havia algumas vezes umas ideias que eu e o Kent dizíamos, e também do ponto de vista da projeção foi uma coisa colaborativa, mas essa consciência acho que aconteceu sobretudo no espetáculo. E há bocado falaste em termos técnicos, não sei se te importas de falar sobre isso. Tu falaste, por exemplo, de tangentes, antes falaste de spreads. O que é que são tangentes para ti? Porque isso é um termo que existe na animação, só que no design pode ser que seja diferente. Olha, por exemplo, quando tenho dois elementos, um fundo qualquer e uma personagem em primeiro plano, e há um bocado uma sensação de profundidade. Não, nas minhas ilustrações não há muito, porque eu não trabalho propriamente a volumetria, não modelo as personagens. Às vezes ponho um bocadinho de sombra, mas é sombra projetada quase sempre. E aquilo está pensado de uma maneira em que depois às tantas, sei lá, a ponta do cabelo da personagem toca a linha do móvel. Pronto, tento desviar para haver aí um bocadinho de margem ou para haver realmente sobreposição. É a mesma coisa, a nível de animação é para não haver essa sobreposição que corta a perspectiva, não, a profundidade. Sim. A profundidade, exato. Ok, e a nível das spreads, estavas a falar, seria uma espécie de um storyboard quando tu falas de spreads? Não, são as duplas páginas, podemos chamar de dupla página. Ok. Quando alternamos ilustrações de página dupla com ilustrações de página simples, significa que alguns spreads são duas imagens distintas. Ok. Ou seja, tu controlas as duas páginas como uma imagem só, não é? Seria Exatamente. Pronto, okay. Desculpa, isto foi a minha gata. Eu dormi. Se pudesses partilhar parte do teu processo, tu mostraste uma imagem sobre o Razão. Sim, pronto. Seria ótimo. Eu se calhar posso mostrar aqui aquilo que são os layouts do filme, aqueles que são os desenhos. Eu também posso mostrar um bocadinho do filme que eu estou a fazer neste momento. Então vou fazer uma partilha de ecrã, espero que isto não fique ao infinito como às vezes acontece. Share. Ficou.
E se eu fizer assim? Está aí ao É infinito muito também? melhor, este infinito é altamente. Opa, não sei o que é que anda a acontecer, porque eu faço isto através do. Ah, caramba. Não te preocupes com o infinito. Não? Não, 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 não. Ok, então vou fazer your entire. Ou então talvez faça a window. Estão a conseguir ver alguma coisa? Sim, sim, sim. E se eu fizer assim, vem em grande? Não. Se Não. fizeres. Ok, não viram. Não. Não viram, não. Isto está a aparecer um bocadinho desta janela ao lado, mas pronto, não tem mal. Fica assim, está bem. Deixa-me só Qual é que comer. está a aparecer ao lado? Não, mas sou eu que sou novo aqui a mexer no OBS. Eu ainda estou a aprender como é que se mexe aqui no programa. E aparece aqui uma parte de lado. Eu vou fazer assim então. Vou pegar nestas imagens e vou. Cá bocadinho não foi ao infinito. Não me chatice. E vou fazer share. Mas estava a ver já aí os thumbnails. Isso seria são as primeiras imagens que tu envias para dar dicas aos animadores. Seria isso? Exatamente. Tu agora estás a ver a do Cascol, não é? Sim. Pronto, agora eu já não estou a fazer layouts. Para já estes layouts eu fiz à mão. E a preto e branco. Mas eu agora já estou a fazer os layouts. Agora tenho um iPad, já estou a fazer os layouts todos digitalmente e já faço a cores, até porque há questões aqui na animação que estão a ser importantes ser previstas já desde o início com cor. Mas isto é, por exemplo, um plano do Razão. Estes eram os desenhos que eu enviava. Aqui a câmera desce, depois ele calça os sapatos, entram outras personagens. Ok. Este aqui é o outro. Não estão a ver, foi não? Não. Deixa eu vou fazer present now. Este é o plano anterior. E tu chegaste a animar ou experimentaste a animar frame a frame? Ou... Não. Não? Ou seja, quer dizer, para além daquilo que eu fiz nos book trailers, não. Mas pronto, basicamente... Porque já é quase uma pré-animação este layout. É um bocado mais definido do que um storyboard. Né? Agora estou a andar para trás. Mas ainda é muito mais do que um realizador animador que faz a animação toda e depois fica só a faltar a intercalação. Mas isto é a minha primeira parte de... Agora vocês estão a ver o quê? Estamos a ver a ti. Ok, pronto. Posso mostrar também a cores, se calhar. Sim. Depois... Como é que tu lidaste com a textura na animação? Foram texturas analógicas, na verdade. Eu enviei as texturas para a animação, para os animadores, e depois o que aconteceu foi que criaram-se máscaras. No caso específico deste filme, criaram-se máscaras. Dentro a máscara sofria um movimento próprio e a textura por trás sofria outro. Foram vários testes. Às vezes a de trás não sofria, mas só quando havia, penso que era só quando havia aproximação ou rotação da personagem. Ok. Caso contrário, tornava-se plano, era como se fosse um recorte que estava a ser que sofria apenas uma vibração, como se fosse o batimento normal que já existe nas linhas, aquele batimento que existe quando as personagens estão estáticas, as personagens e os elementos do cenário. Foi sempre preciso fazer um compromisso entre
planos, porque há algumas manchas de cor e algumas linhas que estão totalmente estáticas neste filme, sempre, porque senão criavam realmente muito ruído e foi preciso perceber. Sim. Pronto, que algumas vezes era preciso romper a regra. Então, eu perguntei-te mesmo por isso, porque eu acho que uma das dificuldades é quando o trabalho tem muita textura na animação, depois fica muito ruidoso se tivermos sempre a trocar a textura. E pronto, era isso. Se pensas no movimento de textura ou não. Pois, às vezes sim. Por exemplo, no caso deste que eu estou a mostrar, como havia movimento nos próprios riscos e nas próprias pinceladas, foram criadas brushes para todas as manchas. Mas lá está, isto é o que seria um layout a cores que eu enviaria. Sim. Posso ver outra vez os 3 seguidinhos? Sim. Já não estão todos, porque eu só precisei dar a indicação de cor das manchas novas que apareciam. Como já tinha os outros layouts a preto e branco feitos. E o layout ser a cores é para ti uma maneira de passar ou superar alguma dificuldade que tiveste? Olha, sim, porque bem, também é uma questão do animador. Às vezes há animadores que preferem trabalhar logo e fazer logo no fundo as artes finais ou a animação já com o clean-up e com a traçagem feita. Mas tinha uma especificidade neste filme que estou a fazer agora, que é às vezes haver mancha e linha, e a linha não aparecer sempre a contornar, algumas linhas de contorno, não todas, e eu tinha que perceber quando é que essas linhas implicavam. Bem, se calhar é mais fácil mostrar, porque a personagem tem vários braços e depois, se eu não tivesse linhas de alguns braços, eu não conseguia perceber qual é que era o braço que estava à frente e qual é que estava atrás. Okay. E isso num layout só de linhas não há problema. A partir do momento em que eu faço layout com mancha, se eu elimino alguns desses contornos, tenho depois que fazer quase o mesmo número de layouts a cores para perceber onde é que essas linhas de contornos existem ou não. Posso até tentar mostrar como é que estão a ser os meus layouts de cores neste momento para este filme. Posso, por exemplo, eu gosto deste plano, acho que não vai ser um spoiler muito pequeno. Esta aqui. Ok. Deixa-me pôr grande para se ver bem a ilustração. Ok. Portanto, já estou a ver o que é que tu... estão à frente, lá está. Ele depois mexe-se e aparecem mais braços, e então há alguma necessidade mesmo nas pernas, algumas linhas no início não estavam a aparecer. Então há necessidade de definir algumas linhas e outras deixar-se. Pronto, a partir de determinada altura quase tudo com linhas. Mas pronto, é este tipo de... Acho que também acelera o trabalho, dar já os layouts com as brushes e a cor final. Sim, é que funcionam já quase como um still frame, como uma imagem já muito mais próxima do que será a curta-metragem. Exatamente. Depois. Ok. Deixa-me voltar aqui. Depois, claro, que há o trabalho a seguir, depois de ver a animação, fazer as correções. Muitas vezes é através pronto, pego no próprio plano que os animadores enviam e faço as correções sobre o plano. Depois há ajustes obviamente, tempo, de incluir movimento que não tinha incluído inicialmente no layout, porque há alguma coisa que fica assim com um ar muito estático ou muito artificial. Essas coisas às vezes só se veem depois. Tenho aqui uma pergunta, eu ainda não a li, mas vou ler agora. O que é mais valorizado na área de ilustração e da animação? O caráter multidisciplinar de técnicas e estilos ou a consolidação de projetos autorais como filmes animados
ou livros ilustrados? Queres que leia outra vez, que eu li muito torto? Calhar. Então, a pergunta é: o que é mais valorizado na área de ilustração e da animação? O caráter multidisciplinar das técnicas ou estilos, ou consolidação de projetos autorais como filmes animados ou livros ilustrados? Percebeste agora? Acho que sim. Não sei se vou estar a responder à pergunta, mas há um bocado. Isto na tua opinião, não é? Sim, claro. Eu acho que não são mutuamente exclusivos, mutuamente exclusivos, porque ser autoral pode implicar uma variação de estilos e de técnicas, e a autoria não está nisso, a autoria está, no meu caso, por exemplo, acho que está na forma em como eu conto as histórias, está no humor, está numa certa ironia. E a ironia existe no desenho, existe na forma como as personagens estão desenhadas, não é só a ironia nas histórias, o humor também não é só em algum gag que possa existir nas histórias ou no texto, existe também na forma de construir os desenhos. E eu acho que isso tem mais e isso é um conceito mais abrangente da autoria, e eu acho que a autoria é muito importante, porque quando um cliente vai ter contigo, sabe o que pode esperar, mas é preciso entender que acho, pelo menos da minha perspectiva, o estilo, se entendermos o estilo como autoria, não é apenas a resolução formal, é mais. São vários layers que existem numa ilustração, os vários significados, é a forma como se constroem as composições, é a paleta de cores que se utiliza. Sim, por exemplo, no teu trabalho em relação, por exemplo, ao impossível e, sei lá, o vazio, eu acho que há uma diferença em termos plásticos e estéticos bastante, ou diferente, não sei, diria bastante, não sei, mas acho que são diferentes. Sim, e acho que vão de encontro à necessidade da história, aquilo que eu também me apetece fazer no momento, mas tem também muitas coisas comuns que têm a ver com a bidimensionalidade da imagem, com a forma como eu organizo a composição, serem muito preenchidas, têm sempre textura. Então, tu fazes essas escolhas estilísticas em relação ao que a história pede à obra, não é? Sim, muitas vezes estou cansada, eu canso-me muito facilmente de fazer a mesma coisa, então por isso é que vou fazer teatro e vou fazer cinema e vou fazer livros a seguir. Mas também dentro do género também gosto de variar, e uma parte é isso, uma parte é só estar cansada de já ter feito um livro inteiro com aquela técnica, mas também tem a ver com encontrar aquela que expressa melhor o ambiente que eu quero dar ao livro ou ao filme. Ok, o Mark 96 foi a pessoa que fez a pergunta. Eu não li tudo o que ele disse. Deixa-me só tentar ler assim rapidinho qual era o pensamento. Qual a opinião sobre o experimentalismo nestas áreas em relação ao mercado? Acho que vou ler tudo de uma vez e assim é mais fácil. Acha que numa fase inicial, no meu caso, ainda não tem nenhum projeto animado, mas já tem vários mini projetos de animação, é preciso assumir e investir num estilo específico para ingressar no mercado de trabalho? Acho que já respondeste um bocado à pergunta. Se é necessário ter um estilo só ou ser polivalente, ser múltiplo, né, na questão do estilo. Acho que é isso. Para ser autor, convém que esse estilo, com a definição que eu dei, pelo menos é aquela que eu acho mais justa hoje em dia, convém que seja reconhecível, que haja ali, mesmo que seja difícil traduzir em palavras, mas que haja uma alma, em que faz a mesma alma.
Mas não um estilo, não entendo o estilo como uma resolução formal, como um processo de julgamento formal. E em termos de carreira, por exemplo, de um ilustrador, no caso do cinema de animação, ter uma curta-metragem e lançar aos festivais, os festivais darem prémios e há uma criação de uma carreira e uma consolidação de uma carreira e de um nome. No caso dos livros infantis e dos livros ilustrados também, também há um processo, não é? Há um caminho comum. Sim, também passa muito por ir a feiras, por ter traduções, no caso do livro infantil, que é um objeto muito caro de imprimir. E por isso muito pouco rentável, tanto para o autor como para a editora. É muito importante também as edições estrangeiras, portanto haver venda de direitos para outras línguas, e eventualmente direitos paralelos, que é uma coisa rara, mas às vezes acontece também para, lá está, para uma adaptação para um espetáculo de teatro, para uma adaptação para algum tipo de objeto. E como é que funciona em Portugal nessa parte de... Não estou a falar do teu caso específico, que se calhar é uma pergunta muito invasiva. Como é que funciona a nível de direitos? Os autores em Portugal ficam com os direitos dos livros? Existem cláusulas específicas? Ou é tipo a animação daquela industrial que tem tipo merchandising vai para não sei quem, X porcentagem, blá blá. Como é que isso funciona? É tudo explicado contratualmente, mas geralmente, e na Europa toda, os contratos costumam ser idênticos no que diz respeito à percentagem, e os autores são normalmente pagos por royalties, portanto uma percentagem da venda dos livros, sendo que também há sempre um adiantamento dessas vendas. Mas às vezes acontece, é raro, mas às vezes acontece serem trabalhos por projeto, pagos por projeto. Não se... Até às vezes há coisas mistas, por exemplo, até 5.000 exemplares recebe isto, que é o que pagamos do projeto. Se o livro vender mais do que 5.000 exemplares, passa a receber uma percentagem sobre os direitos. Ok. Obrigado. Isso de certeza que ajuda muitas pessoas que estão a começar, ainda não fazem ideia como é que hão de fazer e abordar essas questões. E como é que tu vês a ilustração em Portugal neste momento? Olha, como até um bocado como no resto do mundo, eu acho que está a ser um momento bom para a ilustração. E embora não esteja a haver em Portugal tanto na imprensa periódica, mas também a imprensa periódica provavelmente não tem tantas condições financeiras agora para pedir ilustração como pedia antigamente. Eu lembro-me de ter um workshop com Marco Mendes e com Isabel Carvalho, em que eles falavam da edição ilustrada do Público. Sempre que o Público fazia anos, fazia uma edição ilustrada, então estavam todos os ilustradores na redação do Público, recebiam os textos e tinham, não sei, 3 horas para fazer a ilustração. Claro que hoje em dia não era preciso estarem na redação, porque existem e-mails e existem scanners em casa, mas eu acho que não tenho muita noção da diferença. Posso estar até a ser injusta, mas eu acho que houve uma perda ou muita paciência de ilustração nos jornais. Desculpa-me. Não fixo. Lamento televisivo aqui. E não desliga. Vou fazer em direto tirar as pilhas do telefone. Desculpa, se puderes continuar. Mas de resto acho que tem sido mais valorizada em termos de livro, mas não só. Acho que a ilustração tem aparecido muito mais até online, no desenho de produtos digitais. Acho que tem... Perdi-me completamente. Desculpa.
Sim, estávamos. Ok. E eu, porquê que eu estava a perguntar isto? Perdi-me. Estamos a falar nacional, não é? Eu comecei a Sim, sim, falar sim. de todo, mas em termos nacionais eu penso que houve um grande crescimento com a participação de pequenas editoras em feiras internacionais e a partir Sim. do momento que os ilustradores portugueses começaram a ganhar muitos prémios. Talvez eu digo isto às vezes que numa feira, por exemplo, como Bolonha, apresentar-te como ilustrador português é um ótimo cartão de visita. Não sei até que ponto ser-se Existe português. esse nome já de. Sim, sim, sim. Uhum. Não sei até que ponto noutras áreas ser-se português é assim tão bom, mas Sim. a situação é. Sim. Eu vejo com entusiasmo mesmo a ilustração portuguesa e muito a ilustração também para crianças. Acho que surgiram vários nomes em Portugal e tu és um deles, uma das pessoas que está a encabeçar a ilustração portuguesa. E eu acho que tens ganho um monte de prémios e tens passado o nome para todo lado. E se esse nome português está assim em alta, parte disso é por ti, porque tens carregado o nome pelos festivais, não é? E o que é que te gostava de perguntar? Gostava de perguntar a relação do texto. Eu vou mudar outra vez tudo, eu vou recomeçar, vou fazer um reset na minha cabeça. E era a relação do texto entre como é que tu abordaste o texto na animação. Tu tens o mesmo livro, ou tens um livro com o mesmo nome, com a mesma narrativa, tu tiveste que fazer escolhas, como é que adaptar a linguagem, como é que foi essa parte? Olha, na verdade não tem o mesmo nome, é vazio e é o tal livro sem palavras. E Uhum. não é exatamente a mesma narrativa, porque o filme tem uma personagem. Tem o Sr. Shea, tem o contraponto Sim, do sim. o que é que eu senti que foi provavelmente um dos textos mais longos que eu já escrevi e isso, por um lado, foi muito divertido porque não tive que estar sempre a ter um raciocínio de ser sintética e de reduzir ao essencial, porque às vezes apetecia-me ser exaustiva e até cansativa, porque o senhor cheio sente tudo e mais alguma coisa. Então, quando ele sente muito e é muito empático e todas as coisas o afetam, eu senti que eu não podia ser sintética no texto aí. Acho que foi mais no vazio do que no senhor cheio. Nessa parte, quase que queria mesmo cansar, saturar o texto de exemplos. Por outro lado, também sinto que quis preencher muito todo o espaço, todo o tempo do filme e que depois de ver o filme eu sinto que pode entrar às vezes em competição, é um bocado rápido e pode entrar em competição com aquilo que nós queremos aproveitar da imagem, com aquilo que queremos aproveitar da música e do som. E então eu reduzi, sacudi um bocado a quantidade de texto neste novo filme porque preciso de mais silêncios. Eu quero experimentar, ver como é que corre. Agora também é daquelas coisas que só vendo. Mas dá uma sensação que posso ter pecado por excesso nesse sentido. Então, de certo modo, então essa parte do silêncio, eu vejo esse silêncio que falas como uma parte da cinematografia, não é? Talvez seja esse silêncio também parte da animação e do cinema. E talvez seja uma mudança das duas áreas, talvez. Sente menos. Também se sente no livro, também é preciso que hajam silêncios no livro, às vezes é preciso que haja uma página sem texto, às vezes é preciso que haja uma página quase sem imagem. E os silêncios também são espaços vazios, às vezes basta que haja assim, uma grande mancha de cor, sem mais nada, para trazer um bocado desse silêncio. Mas é diferente e, de facto, quando temos um tempo limitado para experienciar o objeto. E aí os silêncios têm que ser um bocadinho mais afinados, acho eu. E pronto, lá está a animação, como estou ainda a aprender a fazê-la.
Não, Pronto. a animação está incrível. Eu não disse uma coisa. A curta-metragem foi selecionada e está a concurso neste momento no nosso festival. Em novembro vamos ter uma edição e quem quiser ver a curta-metragem poderá participar do festival se as coisas mantiverem como estão e se não formos obrigados a tomar outra resolução qualquer, porque está tudo muito incerto, não é? Pois. No que toca aos festivais, nós estamos constantemente agora a reinventar-nos também. Já agora posso passar essa pergunta para ti. Como é que tu lidaste com a pandemia e a nível criativo também? Houve uma fase que foi um bocado difícil concentrar-me. Eu, como estive sempre a trabalhar no filme, nunca houve um momento em que eu tivesse que inventar coisas que fazer. Porque até houve um mês e meio em que não houve muito trabalho a cair. Depois caiu todo aquele trabalho que não tinha caído, caiu todo ao mesmo tempo. Então não tive grande remédio senão ser criativa e ser produtiva, que é uma coisa boa. Pronto, eu acho que é mais difícil ser-se quando temos que ser nós a obrigar-nos a ser do que quando são outros a dar-nos os briefings, aí é mais fácil. Os briefings e os deadlines. Os deadlines são ótimos para a criatividade. Mas foi, no início foi um bocado difícil concentrar-me, sim. Houve ali uma altura que era muita coisa ao mesmo tempo a pedir a nossa atenção, não é? Sim. Foi o que eu senti. E uma mudança de rotina. Sim. Porque depois dava a sensação que tinha o tempo todo para poder fazer mais coisas ainda, então se calhar fazia ainda menos. Eu senti isso ainda mais do que no festival, senti isso na parte das aulas, em termos de educação. A mudança de horários, a mudança de tudo, de repente tinha os meus alunos aqui, agora que estamos aqui na sala, vinham para casa, e foi... Talvez tenha sido até por isso que começaram estas entrevistas, esta abertura também à internet, já que, pronto, entra assim a possibilidade de toda a gente entrar aí na casa e conversar. Houve coisas boas nesse aspecto. E eu acho que, por exemplo, eu fui convidada para ser jurada de um concurso de ilustração que provavelmente não seria se o júri não tivesse reunido online, porque se o júri tivesse reunido presencialmente iam se calhar pedir a pessoas que estavam mais perto, não é? Na América Latina e Sim. não em Portugal. Sim. Então, houve algumas coisas boas nesse aspecto. Tenho aqui uma pergunta do André. O André pergunta... diz ele assim: gostava de saber por onde a Catarina busca inspirações para os trabalhos, se existem artistas que ela admira e quem são eles. Ok, tantos. Imaginei. Mas sim, é engraçado que ele deu a resposta, porque a maior parte da inspiração vem de outras obras de arte. Mas não necessariamente de artes visuais, às vezes vem de, lá está, filmes, às vezes vem de livros. Agora, de repente, dizer que artistas têm... Eu sei que artistas muito importantes que me fizeram começar a pensar em trabalhar em ilustração, no álbum ilustrado, foram designers, precisamente porque eu estava a fazer o curso de design, e então os designers dos anos 50, 60, e agora estou a pensar, por exemplo, no Soul Bass, que também fez genéricos de filmes, o Bruno Munari, o Sebastião Rodrigues, para falarmos de um caso português, foram designers que tinham muita ilustração nos seus trabalhos ou que fizeram livros ilustrados inclusivamente, e isso, de certa forma, pôs a ilustração no meu radar de possíveis saídas para o curso. Mas depois consumo muitos ilustradores contemporâneos e não só. Eu gosto muito do humor do Edward Gorey, e também da forma como ele inspira-me na forma também de estruturar
as narrativas. Depois há a Květa Pakovska, que é uma ilustradora checa, que neste momento deve ter 100 anos, que eu acho que revolucionou bastante a ilustração, porque começou a trazer os desenhos infantis para a ilustração. A ilustração deixou de ser mais académica e começou a ser mais a brincar com ela. É uma simplificação de formas que tem existido, não é? Antes era tudo muito realista, muito perspectiva e sombras e texturas, tudo. E agora essa simplificação deu outra vida também à ilustração. Eu lembro-me de ver um catálogo muito antigo, eu acho que era de Bolonha, eu tenho quase a certeza que era de Bolonha, em que ela aparecia. E eram tudo aquarelas e coisas a tinta da China, tudo. E de repente chegava ela e era uma explosão de cores e de formas abstratas e de desenhos riscados e com ar infantil. E eu acho que estou a dizer que ela foi revolucionária nesse aspecto, porque ela ainda hoje é muito idolatrada e ela continua a fazer um trabalho incrível, mas eu, quando vi esse livro, pensei, ok, ela fez aqui uma ruptura na ilustração infantil. Eu posso estar a dizer errado, mas na animação acho que é Mary Blair, o nome da... não sei se conheces. Não. É uma ilustradora que está ligada a Alice no País das Maravilhas. E se procurares a obra dela, é bastante simplificada e deu outra dimensão também à animação, que também tinha uma carga muito mais pesada no início, muito mais realista a nível de formas e de tudo, de cores, de luzes, sombras. E é engraçado essa corretura que de repente houve. E eu vejo isso muito mais claro no trabalho, por exemplo, de pessoas que vêm do design e depois chegam à ilustração, chegam à animação e têm uma clareza muito grande de como fazer as coisas, de como posicionar os elementos, de pôr o essencial ali na ilustração e na animação. E pronto, eu gosto bastante. Sim, eu acho que eu gosto muito de muitos ilustradores que vêm da área das artes plásticas, mas a maior parte daqueles que eu consumo vem mais da área do design. Eu também acho que tem a ver com isso. Também com a informação, não sei. E em relação à educação, era uma coisa que eu falei contigo antes de começar aqui a entrevista. Tu tens alguma relação com a educação? Quando escreves, procuras investigar? Se tens alguma teoria de desenvolvimento? Se há alguma base por isso? Ou tu percorres o teu caminho e é a tua sensibilidade que te guia na tua criação? É mais isso. Eu faço as coisas de forma talvez um bocado egoísta, porque faço objetos que gostava de ver e de ter, e aqueles que me inspiram são aqueles que eu quero ter, então são coisas parecidas àquelas que também quero fazer. Há uma frase do Shotan que eu agora não me vou lembrar. Talvez, the artist's responsibility lies first and foremost with the work itself, trusting that it will invite the attention of others by the force of its conviction. Para mim, define a minha filosofia de artista. Eu acho que talvez por isso é que, por exemplo, eu tenho livros teus aqui em casa e eu não tinha nenhum filho e, no entanto, eu comprei-os porque gosto. E há uma passagem tanto para pode ser visto por uma criança, mas também pode ser visto por um adulto. Isso também está a acontecer na animação. Se uma pessoa vai ver a Cartoon Network, por exemplo, tem animações que um adulto pode ver perfeitamente e uma criança também. Então acho que está a haver assim uma mudança qualquer Eu acho que há uma grande franja das pessoas que consomem este tipo de objetos são adultos, e eu acho isso incrível, porque é um bocado um tabu que a partir do momento em que se sabe ler já não interessam as imagens. Também há a cultura visual, também há a chamada literacia visual, e quanto mais uma pessoa vê e conhece coisas, mais consegue ter um gosto apurado, como ver filmes, como ler livros diferentes. Sim. Ter contacto com imagens diferentes é importante.
Pronto, eu se calhar perguntava-te, para quem está. Já foi um bocadinho falado na pergunta de Mark, que é uma dica, se fosses começar agora, o que é que farias de diferente? O que é que achas que deu certo? Tentar dar um norte para começar, porque acho que é a parte mais difícil, é quando as pessoas, sei lá, saem da escola, saem ou da faculdade e depois têm um mar de possibilidades à frente e agora têm que escolher o que é que vão fazer e fazer uma rota. Ok. Houve uma vez que me perguntaram isto, eu não sei onde é que foi, e eu dei uma resposta que não era bem que estavam à espera e eu acho que vou repetir, porque. Sim, é uma pergunta daquelas que repete, está em todo lado. Diz-me. Sim, mas não sei, digamos que é um bocado contraproducente. Uhum. Não levem isto muito a sério. Uhum. Porque quanto mais levarmos, eu sei que eu vejo até ilustradores novos ou que estão a começar agora com uma grande preocupação em será que este é o primeiro trabalho que eu quero publicar? Será que está consistente o suficiente? Será que eu ainda não tenho que trabalhar bem o meu estilo e a minha linguagem até chegar a isto? Uhum. Tanta preocupação em o que é que passa cá para fora, é tão pesado essa ideia para eles. Eu quando fiz o greve, se calhar tive isso de menos, mas não correu mal e tenho andado a aprender que é claro que é um trabalho muito pessoal e é um trabalho que mostra quem nós somos e até aquele que mostra mais quem nós somos é aquele que chega mais depressa ao receptor e que se relaciona mais com ele. Mas se nós levarmos isto muito a sério, se isto é carreira profissional, que depois até inibe a própria expressão artística, estamos a pôr os valores no sítio errado. Acho que temos que pôr os nossos valores mais naquilo que não é trabalho. É assim que tu lidas com essa pressão que existe, né? Acho que toda a gente tem essa pressão para criar. Tu tens então ligação com outras coisas? Há bocado falámos de dança, não sei se a dança tem força nisso. Exatamente. Tem, e eu, por exemplo, na altura em que eu estreiei o Razão entre dois Mundos, foi na altura em que eu estreiei o Impossível no palco do Maria Matos, eu percebi que eu estava a ter reconhecimento dos pares e estava a ter boas reações, mas que me dava muito mais alegria ter o reconhecimento dos amigos e da família. E acho que isso mudou a minha perspectiva. Eu não vou levar isto de forma tão séria, não é tão importante os prémios, não é tão importante. É importante porque é parte daquilo que nós somos, é o nosso trabalho e queremos continuar a fazê-lo. Mas a um ponto de ser castrador e ser inibidor e ter que ser uma coisa tão controlada à partida, acho que não é bom. E era obrigado por tudo. E olha, desculpa estas mil coisas, telefone, várias coisas que aqui aconteceram nesta entrevista, que hoje meti as mãos pelos pés e os pés pelas mãos. E obrigado por tudo, tu foste incrível e adorei falar contigo. Obrigado. Obrigada pelo convite e pronto, eu acho que correu muito bem. A gata está-se aqui a lavar à frente e não me diz nada, portanto acho que da minha parte está ótimo. Obrigado.